Olá pessoal, eu sou a professora Verônica Tagliari, professora do Estratégia OAB em Direito Civil. E muitas vezes eu trago dicas aqui para vocês também relacionado à linguagem jurídica, redação jurídica. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre linguagem jurídica. Nossa, o que é a linguagem jurídica? Essa linguagem muitas vezes tão complexa, tão difícil, que os alunos têm dificuldade na hora de escrever, na hora de ler uma decisão judicial e na hora de fazer a prova da OAB. Então é importante também você dominar a linguagem jurídica para que na hora da prova da OAB e durante a sua preparação nos seus estudos, você consiga entender muito bem as palavras, entender os termos jurídicos, entender os brocados que eventualmente caiam na sua prova e você tenha êxito, uma maior chance de êxito na sua prova. Por conta disso, a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação jurídica. A nossa comunicação, ela basicamente versa sobre questões voltadas para a oralidade ou ainda para a parte escrita do mundo jurídico. Na sua prova, você vai ter aí que dissertar na segunda fase, que interpretar o texto na primeira fase, as questões aí da FGV e, portanto, a linguagem e a comunicação vai permear a sua prova e a sua vida depois de formados já advogados. Querida e tão aí almejada carteira vermelha, né? A carteira da OAB. E, portanto, a comunicação jurídica, ela se dá de uma forma um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados. No momento, eu estou ministrando um vídeo, vocês estão me ouvindo, eu estou passando uma mensagem, eu sou aqui emissora dessa mensagem, vocês que estão me ouvindo e me vendo são os meus receptores. Mas na linguagem jurídica tem uma terceira pessoa que faz parte da comunicação, que é quem? O Poder Judiciário. Então, o juiz, que vai representar o Poder Judiciário, é a pessoa na qual você vai se dirigir ao escrever a sua peça processual, por exemplo. Então, tanto o endereçamento da peça como a própria redação jurídica vai ser voltada para o convencimento de uma pessoa, portanto, para o Poder Judiciário, para o juiz. E aí a gente costuma dizer que eu vou ter um emissor, um receptor e um terceiro que vai ser o juiz. Portanto, a comunicação jurídica ela é um pouquinho diferente, né? Você, enquanto estudante hoje, futuro advogado amanhã, você vai ser o emissor da mensagem, você vai passar para o juiz aquilo que efetivamente, dentro de um caso concreto, você vai pleitear ao judiciário. Você está representando um cliente, portanto, vai fazer algum pedido perante o judiciário, vai pleitear algo ao juiz. E como fazer isso dentro da linguagem jurídica? Primeira ideia, eu tenho que ter uma linguagem clara, direta, concisa, ele tem que entender aquela informação que eu estou passando. Afinal, o discurso jurídico é baseado na verossimilhança. Então eu vou ter aqui uma aparência de verdade naquilo, ou quase uma verdade naquilo que eu estou passando de informação para o judiciário e principalmente, qual que é o meu objetivo com a linguagem jurídica? O convencimento, a persuasão. E portanto eu vou ter que me utilizar de alguns métodos para melhor convencer. Porque, de fato, o bom advogado e até o bom estudante é quem convence melhor, seja banca examinadora ou seja juiz, depois já na sua vida profissional enquanto advogado. Portanto, como fazer isso? Primeiro, quais são os métodos que eu tenho que me utilizar na minha redação? Como me expressar muito bem? A principal ideia é dominar pelo menos minimamente a língua portuguesa. Afinal, esse vai ser efetivamente o meio pelo qual você vai se dirigir ao Poder Judiciário. É difícil dominar a língua portuguesa? Realmente, você tem uma série de dificuldades porque é uma língua um pouco mais complexa. Nós sabemos disso. E, portanto, é importante que você sempre esteja atento, que você leia muito. Quem normalmente tem um bom hábito de leitura, tem uma maior probabilidade de escrever melhor, de se expressar melhor, de passar de uma forma mais leve para o papel as ideias que estão aí na sua mente. Então, dominar a língua portuguesa realmente é importante. Além disso, se basear na linguagem jurídica. Primeiro, sempre se utilizar da terceira pessoa. Você representa alguém, você não está por conta própria, né? Excepcionalmente, o advogado vai atuar em causa própria aí, mas em regra, na grande esmagadora, né, maioria aí das vezes, você vai estar representando um terceiro. Então, usar sempre terceira pessoa no seu discurso, seja do singular, seja do plural, porque você vai pleitear, requer-se, pleiteia-se, pede-se algo perante o Poder Judiciário. Além disso, como organizar de forma lógica dentro da linguagem jurídica aquilo que você quer passar de informação, seja na peça processual, seja numa petição inicial, quando você entrar com uma ação representando aí o seu cliente perante o Poder Judiciário. Você vai ter que estruturar de uma forma lógica, portanto, fatos, a parte do direito e a parte do pedido. A gente, inclusive, diz
que isso é uma lógica jurídica, porque de fato você vai trazer ao judiciário as informações que o judiciário não possui. Se você eventualmente vai ingressar com uma ação de divórcio, vai entrar com uma ação de indenização, vai entrar com uma ação de outras áreas aí, do tributário, do administrativo, você passa o caso concreto para o Poder Judiciário. Eu digo muitas vezes que nesse momento você tem uma atuação quase jornalística, porque você passa a história. Como narrar? Praticamente é uma narração, aquela narração que você fazia na escola. Você não fugiu dela, você continua aí tendo que se utilizar da narração, porque você vai narrar muito bem os fatos. E muitas vezes eu já vi alguns alunos reprovarem na segunda fase da OAB porque não souberam contar muito bem o caso, não conseguiram expressar aquilo que de fato eles tinham como teoria, né? Sabia muito bem a matéria, mas não conseguia passar dentro de uma linguagem mais clara e lógica aquelas ideias para o papel. Se for o seu caso, treinar muito essa parte narrativa, pegar casos anteriores, provas anteriores da OAB e realmente tentar escrever com as suas próprias palavras o que aconteceu. É uma narração. Normalmente a gente estrutura com tópicos, com parágrafos curtos, porque ideias muito elaboradas, períodos muito longos, parágrafos de 10, 15, 20 linhas, torna o texto ininteligível, ou seja, não é facilmente compreendido. Por conta disso, escreva de uma forma enxuta, clara a sua narração. Após, você vai fazer a sua fundamentação jurídica, trazendo a parte do direito de uma forma realmente que tenha lógica com a historinha que você trouxe, com a narração que você trouxe e, consequentemente, os seus pedidos serão pedidos lógicos ao final. Portanto, essa lógica jurídica baseada numa noção boa da língua portuguesa, numa noção de linguagem jurídica, você saber os termos dentro daquela área que você vai prestar a prova, que você vai atuar enquanto advogado, seja civil, penal, tributário, etc., trabalhista, você entender que existem alguns termos em latim que muitas vezes você não precisa se utilizar, você tem que fugir do juridiquês, do tão famoso juridiquês, não ter aí uma redação totalmente entroncada, complexa, aquela que você só utiliza de palavras que a pessoa tem que procurar o dicionário para descobrir o que significa. Não é o intuito. Então, seja simples, mas consiga passar a informação que você se predispôs. A linguagem jurídica, ela demanda também muita experiência e demanda que você leia textos jurídicos, peças outras, o seu vademecum, a legislação traz palavras complexas, procure um dicionário e tenha sempre ao seu lado um dicionário jurídico e um dicionário da língua portuguesa. Isso vai te ajudar e muito na hora de estudar e na hora de trabalhar. Então vejam, gente, seguindo essas dicas, provavelmente você vai ter êxito em qualquer disciplina que escolha para atuar e para prestar a segunda fase da prova da OAB. Espero que esse vídeo tenha te auxiliado na hora de você elaborar suas questões e depois de você trabalhar enquanto advogado. Um grande abraço a todos!